Quantas vezes tomas banho de sábado a sexta-feira? E que solução terias para a crise financeira? Tens segredos e ansiedades ou qualquer outra coisa ruim? Se não vai lá Convicta, toma 2 dedos de gin. Olá, Célia. Olá, Cátia, mais uma vez. Mais uma vez, aqui estamos no 7 Copos, o melhor gin da Zona Oeste. É verdade. E obrigada ao Henrique Lopes. Agradecer mais uma vez por nos ceder o espaço, este bar, que tem sido elogiado pelos nossos convidados. Toda a gente diz que é um bar muito giro, portanto, quem nos está a ouvir, vir também conhecer o espaço. E obrigada também à Marta Costa, da Magia do Visual Cabeleireiros. Conhece o cabeleireiro? Conheço. Que nos arranja os cabelos assim muito bem arranjadinhos. Bom, então o nosso convidado de hoje temos mais um convidado de peso, nasceu a 4 de março de 1974, no Luxemburgo, toca, interpreta, produz e compõe para ele e para uma série de outros artistas do panorama musical. Esteve ligado ao Festival da Canção, nomeadamente como autor e compositor de temas cantados pela Rita Guerra, pela Tuxa, Arménio Pimenta, e no seu vasto currículo incluem-se diversos trabalhos com os artistas Adelaide Ferreira, Marco Paulo, Anjos, Rui Bandeira, Milénio, Non-Stop, Miguel e André, CC e Vânia, Ricardo e Henrique, Mónica Sintra, Nuxa e entre muitos, muitos outros como o Beto. Diversos temas seus fazem parte das bandas sonoras de telenovelas da TVI, criou genéricos para programas de TV, hinos de clubes de futebol. Era mais fácil perguntar o que é que ainda não fez, senhoras e senhores, Ménito Ramos. Olá! Obrigada, Ménito, por estares connosco. Obrigado pelo convite. Bom, escreveste inúmeros temas para novelas, genéricos de TV, de séries juvenis, até para 3 clubes grandes que tu compuseste ou cantaste. Como é que se processa essa produção? Dão-te ideias? Deixam-te à vontade? Explica-me esse processo criativo. Depende dos trabalhos. Em determinados trabalhos, o que querem de mim são as ideias. Mas em determinados trabalhos, como por exemplo novelas, canções para clubes de futebol, é uma temática tão peculiar que eu recebo ideias e tenho uma diretriz. No caso das novelas tenho inclusive sinopses com um resumo do que se vai passar com a novela, porque a canção é feita de propósito por uma personagem e tudo na personagem ou no contexto da novela pode influenciar a forma como se compõe. Tens de ter acesso aos perfis das personagens, Tenho. não é? Quando a canção é feita, também já aconteceu o oposto, simplesmente gostarem de uma canção minha e integrarem a canção numa obra porque tem a ver, por coincidência, com uma determinada personagem. Mas quando faço especificamente para a novela, eu tenho acesso à sinopse e sei qual é a personagem para quem estou a trabalhar, que tipo de personagem é, o temperamento, o feitiço, se é a vilã, se é a boa da novela, whatever. Qualquer informação que seja pertinente, tenho acesso a ela porque influencia a forma de compor. Imagina a novela que foi gravada na Índia. Todo o arranjo é feito em função de uma estética musical que respeita instrumentos típicos da Índia. Eu nunca me lembraria de usar uma cítara numa balada, mas sabendo que a novela era gravada na Índia, eu lembrei-me. Não foi nenhum rasgo de gênio. É a novela que dá a ideia, que puxa para aproveitar certas nuances que fazem com que a música seja muito única e exclusiva para determinada novela. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Agora faz-se menos, mas gosto muito de fazer. Sabes que nós tivemos aqui connosco a entrevistar o autor dessa novela que tu estás a falar. Sério, não sabia. Tivemos connosco o António Barreiro. Pois. Eu tinha uma canção nessa novela e é um daqueles exemplos, sabendo onde a novela é gravada, eu tenho uma preocupação de adequar os meus arranjos e os instrumentos a certas características do país, neste caso Índia. Fazia sentido. Eu sei que tu tens uma capacidade incrível de criar música e letra de um momento para o outro. E Nem isso, sempre. Nem sempre. Não, isso não é sempre. Olha que sim, olha que sim. Nós sabemos que sim. É a maior parte do tempo. A verdade é que isso é um processo que nem sempre se controla. Eu posso andar uma semana ou duas em que não tenho... O cérebro não houve nenhum gatilho, não foi espicaçado com nada e não há necessidade. Mas depois posso ter
3, 4, 5, 6 ideias num espaço de uma noite. Sim. Tipo, estou no meio de um jantar num restaurante e estou a apontar coisas num papel, porque as ideias surgem quando eu menos espero. E às vezes em momentos que não são muito oportunos, mas eu aproveito. E esses temas que fazes geralmente são assim muito orlhudos, ficam-nos na cabeça, e esse processo criativo, como é que ele acontece? Tu tens rituais? Não. É importante estar bem, porque estar mal, em termos emocionais, ter algum problema a afetar-me, condiciona o teu momento de inspiração. Outra coisa que eu noto, para mim foi sempre assim, a noite para mim é muito propícia para fazer, para compor, para gravar, para ser criativo, para estar bem disposto para criar. O dia não quer dizer que não consiga fazer, mas é mais complicado. És interrompido, o telefone toca e alguém vai chamar, e o próprio dia é menos pacífico. Há uma paz típica da noite que faz com que eu, desde sempre, tenha vivido notívago e escrevi as minhas canções quase todas. À noite. Durante as noites. Por acaso, ainda há dias, eu e a Célia comentávamos, porque nos nossos livros também as ideias vinham mais à noite. A noite é muito mais... É um processo que ainda é difícil de explicar, e muita gente diz, mas porquê que trocas o teu dia pela noite? Isso é mau para a saúde. Yes, eu sei. Mas eu não escolhi a noite, eu fui escolhido. E quando somos escolhidos, seguimos um ritual e cumprimos. Sou muito mais criativo. E o ritmo de trabalho. Uma coisa que eu numa noite faço, à noite faço numa hora, durante o dia demorava 4 horas a fazer. É ridículo. Não se explica. Tu tocaste aí num ponto da tecnologia. Tu achas que a tecnologia interfere nesse teu processo criativo? Não, no criativo não, mas no produto final sim. O processo criativo continua a depender tão somente da cabeça de uma pessoa ou de várias pessoas. A tecnologia nunca vai surgir com uma ideia. Agora, aquilo que fazes com essa ideia é que pode mudar radicalmente tendo em conta a tecnologia. Eu, se pegarem 6 músicos e for para um estúdio gravar em máquinas de bobines, eles têm que ser todos muito bons. Nós não temos hipótese de andar ali a editar nota a nota e ou são bons ou fica realmente um mau trabalho. A tecnologia trouxe a possibilidade de pessoas que não tinham ainda o domínio do instrumento poderem realmente fazer música. Hoje em dia, com um portátil em casa, estás a fazer canções. Não quer dizer que estejas a dominar a técnica para se fazer a canção e o instrumento com o qual gravaste a canção, mas estás a fazer uma canção. Mudou radicalmente dos anos 80 para cá. Eu apanhei essa fase toda, tive a sorte. Eu, apesar de não ser muito velho, eu comecei muito cedo. Isso fez com que eu apanhasse o final dos anos de ouro dos anos 80, com as máquinas de bobines. Depois passámos pelas máquinas de gravação em fita e depois passámos pelos computadores e os discos rígidos. Eu apanhei as tecnologias todas. E, portanto, tenho um termo de comparação. Eu sei que para gravar antigamente eu tinha que chamar os melhores dos melhores. Porque tínhamos que estar 5 músicos num estúdio e se um se balda, compromete o trabalho dos outros todos. E se tu te baldas muita vez durante a sessão e atrasas a sessão para toda a gente, não és chamado para a próxima sessão. Isto faz com que tu tenhas que melhorar. E a fasquia tem que estar sempre. Tens 4 músicos a dizerem, já falhaste 4 vezes durante a sessão, mas estamos aqui a parar por causa de ti, mas estudasses em casa. Portanto, esse músico não é chamado à próxima sessão. Se não é chamado, tem que ir para casa treinar. Há uma exigência. Agora não. Agora chama-se um músico que se calhar não é tão capaz, mas ele dá ali uma coisinha ao lado, nós corrigimos, a tecnologia permite. E o som não ficou muito bom, mas nós conseguimos resolver o problema que a tecnologia permite. E quando a tecnologia permite tudo isto, tu não vais pesquisar como se faz de raiz bem feito. E, portanto, a tecnologia, nesse aspecto, tem muito de bom. Somos muito mais rápidos a trabalhar. Conseguimos safar muitas situações que noutros tempos seriam lixo, mas tem esse lado negro. Tens noção, tudo muito fácil. Tens noção de quantas letras já escreveste? Não. Eu se tivesse que fazer um palpite, talvez mais de 1000 canções ao longo de, não sei, 30 anos. Mais de 1000. Yes. E confirmas que se escreve com mais inspiração quando se está em sofrimento, seja ele de que origem for? Tu dizias há bocadinho que era preciso estar bem, mas depois de um sofrimento... Não escreves necessariamente com mais inspiração. Aquilo que escreves é que é muito mais sentido. Ou seja, dependendo da temática para a qual vais escrever, estar a sofrer pode ser benéfico. Eu, se estiver a escrever uma balada para mim, é muito importante estar a sofrer. Pois. Mas se estiver a fazer uma canção para um clube de futebol, não compromete nada eu estar a sofrer. O próprio pedido já é motivação para, sim, não é? E vai para um sítio completamente diferente dos motivos pelos quais eu estou a sofrer. E, portanto, não interfere no processo. Agora, se for uma balada, uma coisa mais intimista... As minhas melhores letras foram feitas nas noites mais difíceis da minha vida. Já foste plagiado?
a que desse origem a um processo e que tivesse avançado com questões legais e burocráticas, não. Mas já ouvi coisas que consegui perceber de onde é que vinham, e vinham de coisas que eu tinha escrito pouco tempo antes. Mas é difícil agir em relação a isto, porque estamos numa fase em que já não há muita coisa para inventar. Já há muito pouca coisa para inventar na música. Os Beatles, quando apareceram, tinham um mundo inteiro para explorar. Qualquer coisa que eles fizessem era super original, ninguém tinha feito. Hoje em dia, o que é que tu vais fazer que ainda não tivesse sido feito? Já foi tudo feito. Andamos a trabalhar com as mesmas 12 notas musicais. Pois é isso. E andamos a tentar fugir das ideias. O que acontece com alguns compositores é que ouvem qualquer coisa que acabaram de fazer, soa-lhes parecido com algo e acham que é uma boa ideia continuar a desenvolver a ideia, porque se soou qualquer coisa que já fez sucesso, eu vou aproveitar. Eu faço o contrário. Se uma ideia minha estiver a soar, ou eu achar que me soa qualquer coisa parecida, eu mando para o lixo e começo com qualquer coisa nova no outro dia. Portanto, eu desisto das ideias que me parece que já ouvi em qualquer lado. Se eu acho que aquilo, isto parece-me um clichê que eu já ouvi noutra canção qualquer, eu desisto. E há pessoas que fazem o contrário. Isto faz-me lembrar qualquer coisa que fez sucesso nos anos 80. É bom sinal. Vou manter esta ideia. Eu fujo, não é esse, não é o desafio que me move, não é esse. As pessoas não têm muita noção, quem não está na área da música, de como é que funciona esta máquina dos direitos autoriais. Podes explicar um bocadinho o processo desde da letra, do pedido de uma letra à recolha dos royalties? Os royalties são diferentes dos direitos autorais. São duas coisas distintas. Os direitos autorais são apenas os direitos relacionados com a autoria e composição da obra. Os royalties são uma percentagem das vendas que o intérprete, neste caso, recebe. Não é necessariamente o compositor e o autor. O autor e o compositor recebem direitos autorais. O intérprete recebe royalties por dar a sua voz à canção num disco A, B ou C, não interessa. E eu, pessoalmente, nunca cobrei por fazer uma letra, nem uma canção. Eu nunca cobrei 1 cêntimo por uma letra ou uma composição minha. Porque são minhas. E também não abdiquei nunca, em circunstância alguma, das autorias das minhas obras. Porque há quem faça isso no mercado. Há pessoas a quem o artista pede uma canção e diz-lhe: eu quero ficar com os direitos autorais dessa canção. Ok, até eu quero X euros, não interessa. E o artista vai registrar a canção em seu nome, sendo que não a escreveu. Sim. Pronto. Eu nunca alinhei nisso, não acho justo e nunca vou alinhar. Mais depressa eu compro uma cana de pesca. Eu não vou alinhar, tem a ver com a minha personalidade. Aliás, se a canção tiver muito sucesso, é uma perda à partida para quem a vendeu, não é? Porque sim, como é que tu consegues olhar ao espelho, saber que uma canção está a fazer um sucesso monumental e veres na televisão outra pessoa a dizer que foi ele que a escreveu, sabendo tu que não foi ele que a escreveu, foste tu. Eu matava-me, não consigo. Não é justo e eu não consigo perceber isso. Portanto, eu nunca cobrei 1 cêntimo por letra ou por música, porque eu fico com a música em meu nome. A música é registada em meu nome. Portanto, a obra, até eu morrer, é minha. Nunca é do artista. O artista tem o exclusivo de a gravar. E eu não sei da canção a mais ninguém. Mas a obra é minha. Portanto, cada vez que a música tocar, eu é que usufruo dos direitos autorais. E para recebê-los é super fácil. É só deixar passar o tempo entre a altura em que passou, a SPA recebeu, e passados uns tempos... A SPAC é a Sociedade Portuguesa de Autores. Sim, não é? Sociedade Portuguesa de Autores, exato. Toda a gente sabe o que é. Para quem é que tu ainda não compuseste ou escreveste, mas gostarias muito de o fazer? Para Michael Bolton. A sério? Não, estou a sonhar. Isto eu tenho uma cena, eu nunca sonho. Eu traço objetivos. E os objetivos eu consegui atingi-los. Agora, os sonhos são aquelas coisas que nós sabemos que nunca se vão concretizar. Nós acordamos no dia a seguir, ainda batemos catola na mesa de cabeceira e aquilo nunca se chega a concretizar. Trabalhar com o Michael Bolton seria um daqueles sonhos. Pronto, sei que nunca vai acontecer, estamos em mundos tão diferentes que nunca vai acontecer, mas eu tenho a certeza que a minha forma de compor teria tudo a ver com a forma dele de cantar. Sabes aqueles casamentos? Sim. Pronto. A propósito destes casamentos, eu ainda não estava sequer a trabalhar no mercado como compositor, era músico, andava a tocar ao vivo com N bandas. Mas já sabia que o meu chamamento era compor, produzir e gravar discos, não era andar a tocar ao vivo, queria sair do palco assim que pudesse. E eu lembro-me de estar com alguém e estarmos a ouvir na rádio o Brincando com o Fogo, o Beto e a Rita. Estava lá na rádio e eu lembro-me de ter comentado, isto são aquelas coisas da vida que são só ironias, e eu lembro-me de ter comentado quando ouvi a canção: eu vou trabalhar com estes dois cantores.
E sei que as coisas que eu escrever para eles vão sempre resultar, porque eu sei que a minha forma de ouvir música tem tudo a ver com a forma deles de cantar. Nós vamos casar bem enquanto compositor. E passados uns anos estava a escrever para o Beto e para a Rita também. Olha, E gravei duetos com um e com o outro. E para o Beto, assim, a primeira canção que eu escrevi para o Beto foi uma canção que lhe valeu 4 discos de platina. Foi a primeira que eu lhe escrevi. Portanto, é uma taxa, é uma eficácia de 100%. A primeira vez que eu escrevi uma balada para esta voz vai ser um sucesso. Qual foi a canção? Memórias Esquecidas. Mas há muitas, tu falaste no Michael Bolton e há muita gente que acha que a tua voz é parecida com o Michael Bolton, e nós sabemos que tens uma mensagem dele a elogiar o teu timbre e o teu desempenho como cantor. Queres contar-nos como é que isso aconteceu? A mensagem foi-me reenviada porque a pessoa a quem ele manifestou essa opinião foi a Rita. E nós estávamos a trabalhar em qualquer coisa juntos, eu estava a escrever temas para um dos discos da Rita, e ela tinha gravado, tinha estado com o Michael Bolton muito recentemente num concerto que ele deu em Portugal, em que convidou a Rita Guerra para cantar com ele uma canção do repertório dele. Portanto, a Rita já o conhecia, já tinha uma relação com ele, já falava com ele, portanto. E a Rita, na altura, tínhamos gravado algumas canções, e algumas que eu lhe escrevi, inclusive, e ela mostrou essas demos e 2 duetos que eu tinha gravado com ela ao Michael Bolton. E ele levou aquilo para ouvir, e uns dias depois enviou-lhe realmente uma mensagem gigante a dizer que tinha ficado maravilhado com a voz masculina e que tinha adorado, e tinha descrito a minha voz, nas palavras dele, como sendo um misto de Michael Bolton e Richard Marx. Uau! Uau! 2 vozes que eu desde miúdo acompanhava e adoro, ainda hoje. Então, quais são as tuas influências musicais? Passam por aí também? Também, não só. Eu tive uma fase da minha vida em que só ouvia jazz, fusão e coisas tecnicamente mais elaboradas, porque estava convencido que nunca iria cantar. Nessa altura não tinha pensado em usar a minha voz. Eu só queria ser um músico executante. E por isso estava a estudar as coisas que têm a ver com os músicos executantes, coisas mais técnicas, mais difíceis de reproduzir. E os cantores não era uma coisa que eu desse muita atenção. Até ouvir o Michael Bolton. E eu vi na rádio o How Am I Supposed to Live Without You? E fiquei fascinado e senti pela primeira vez que uma voz devidamente trabalhada e aproveitada fazia-me sentir exatamente as mesmas coisas que eu sentia com os instrumentos, com um piano, com uma guitarra, mas agora era uma voz. E era mais intenso ainda porque a voz tinha uma letra para me passar e tinha uma mensagem. Já não era só uma questão de feeling e de técnica, era uma mensagem com a qual eu me podia identificar. E se calhar por causa da altura em que eu estava na vida, identifiquei-me. E fui buscar, foi o primeiro disco que eu comprei. O primeiro CD que eu tive foi um CD de Michael Bolton. Tive que comprar uma aparelhagem porque eu não tinha um leitor de CDs. Na altura usávamos as cassetes ainda. Sim. Tínhamos as cassetes no carro e tínhamos o leitor de cassetes. E eu fui a um... Agora já não há, os shoppings agora é outra ideia que nós temos de shopping. Na altura tínhamos aqueles shoppings pequenininhos. Sim, sim. Nós tínhamos um shopping lá em Torres. E eu fui comprar o CD do Michael Bolton. Mas depois percebi que precisava de um leitor de CDs. Eu comprei um leitor de CDs e o dinheiro não dava para mais. Era para uma aparelhagem com o leitor de CDs e um CD só. E foi o que eu levei para casa. E o CD foi do Michael Bolton, o Soul Provider. E andei 1 ano a ouvir o mesmo CD. Eu sabia as canções todas, os detalhes todos, cada nota de cada instrumento, tudo o que acontecesse em cada música, eu sabia aquilo tudo. Impressionante. E depois comprei a discografia toda dele e apaixonei-me por tudo o que ele gravava. Mas pronto, é um dos lados mais pop do meu ouvido. Depois vou para outras coisas um bocadinho mais elaboradas, mais viradas para o jazz. Gino Vanelli, eu sou fã do Gino Vanelli há anos. Al Jarreau, fãzaço. N coisas. Eu adoro rock. Def Leppard, rock do bom, eu adoro rock. Não gosto muito de heavy metal, mas adoro rock. Eu ouço tudo. Para mim a música só existe em 2 tipos. O pessoal gosta de pôr o rock, o fado. Para mim só há 2 tipos, é bom e mau. E se for bom eu ouço em qualquer área, está-se bem. Sinto-me bem com todos. Como é que tu achas que alguém se consegue manter, como é que tu te consegues manter nesta carreira, num mundo em que atualmente tudo é de consumo imediato, é efêmero? Hoje ouve-se, consome-se muito, amanhã já estamos cansados. Como é que se mantém? No meu caso, a única coisa que eu fiz foi manter-me fiel aos meus valores. Continuei este tempo todo, apesar das mudanças que a música tem vindo a sofrer ao longo dos anos, mantive-me a fazer as músicas em que eu acredito.
da forma como sempre fiz, com os músicos, com quase sempre trabalhei, há exceções, gosto de trabalhar com gente nova de vez em quando, mas tenho uma equipa com quem trabalho há 20 e muitos anos e diz-se que a equipa que ganha não se mexe. E eu mantive-me fiel aos músicos que me rodeiam há anos, já tocavam comigo ao vivo, portanto, a maioria deles. E a única coisa que fiz foi não me prostituir ao longo dos anos. E acho que é o pior e o maior erro que um artista ou um cantor, ou um intérprete, um cantautor, um autor que seja, pode cometer. É prostituir-se, deixando para trás tudo aquilo em que acredita e gosta de fazer, para ir atrás de uma tendência que sabemos que é efêmera. E agora está a dar o reggaeton, e eu vou fazer reggaeton. Eu nunca fiz isso. Há estilos com os quais não me identifico e podem estar na berra, eu continuo a não me identificar com eles. Não é por estarem a vender discos de platina que eu vou gostar de fazer. Não me gosto, não me sinto confortável. Não foi para isto que eu me inscrevi. Não me alistei para isto. E continuo a fazer aquilo com que eu me identifico e a tentar escolher trabalhar sempre com artistas que me dão essa liberdade. São artistas com quem eu me identifico e que me pedem coisas com que eu me sinto confortável. Eu não tenho que me sentir mal a entrar no estúdio para ir trabalhar. Eu disse isso a minha vida toda. Quando eu me sentir mal a ir para o estúdio e senti que estou numa profissão vulgar, que estou a fazer uma coisa contra a minha vontade, que qualquer outra pessoa podia fazer, forget it. Vendo o material todo e largo esta área. Felizmente até hoje não aconteceu. E eu queria me reformar aos 40. Eu disse desde puto, vou-me matar a trabalhar e dos 40 para a frente vou envelhecer, a saborear a vida. Assim é que devia ser, não é? Era assim que devia ser. E eu podia tê-lo feito. E não fui capaz. Continuam a convidar-me para trabalhar, continuo a ter trabalho e eu continuo a não conseguir parar. Ainda bem. Isso é bom. Passou mais uma década, eu já devia estar reformado há uma semana. Há uns 10 aninhos que eu devia estar a fazer cruzeiros. Olha, se tivesses de apontar uma falha no sistema relativamente à valorização dos artistas e da cultura em geral em Portugal, qual seria? Nesta fase? Seja de que área for, uma falha que tu tivesses de apontar relacionada com a valorização. De forma consistente ao longo dos anos e das décadas, a total falta de apoio por parte das autoridades e das entidades públicas. A cultura em Portugal nunca foi, não é, e duvido que alguma vez venha a ser valorizada. Porque infelizmente as pessoas que estão à frente desses departamentos não percebem nada de música. Nunca foram músicos, não sabem a realidade em que nós vivemos, são políticos. Eu acho que isso também se passa com a educação, não é, Cátia? Certo. Porquê que estas áreas da nossa sociedade nunca resultaram? Porque as pessoas que estão a administrá-las não estão no terreno. Não estiveram no terreno, não viveram as dificuldades com que nós no terreno nos deparamos. E, portanto, não têm a mínima noção, têm os seus mega ordenadões, os seus cargos garantidos, os seus ordenados tranquilíssimos garantidos ao fim. Se saírem dali, têm outro gabinete para onde entrar. Eles não sabem o que é passar pelo que nós passamos. Eles não sabem o que é um músico ter 2 meses em que não para de trabalhar, mas ter 4 meses em que não faz uma música. Esta inconsistência, mas não fazem a mínima ideia de como é que isto se resolve. Mais ainda, não percebem sequer como é que a máquina de direito autoral, de direitos conexos, de royalties, funciona. E, portanto, nunca nos poderão proteger, eles não sabem o que é estar no nosso lugar. Portanto, não funciona e continuará a não funcionar, digo eu. Como produtor, tens trabalhado fielmente com alguns artistas. De certeza que criaste laços, que ficaste amigo, até confidente. Muitos. De alguns. Sim, uns mais, outros menos. Os artistas com quem nós trabalhamos, como em todas as outras áreas, alguns marcam-nos de uma forma mais profunda, porque ou têm uma forma de pensar parecida connosco, identificamos-nos com eles, ou têm gostos musicais em comum. Eu escrever uma canção para o Beto ou para a Rita, eu não tenho que me preocupar em encarnar uma personagem. Eu sento-me ao piano e faço uma canção como se fosse cantá-la eu, porque temos uma afinidade musical em termos de influências. Ouvimos as mesmas coisas quando estávamos nos anos 80 e nos 90, as coisas que marcaram o Beto ou a Rita marcaram-me naquela altura. Portanto, quando eu tenho um pedido para fazer uma canção para um artista deste género, é super fácil. É sentar ao piano e escrever para mim. Mónica Sintra, por exemplo, ou o Marco Paulo. Estamos num outro extremo, numa outra forma de pensar e outro público. E aí tem que encarnar uma personagem e tem que perceber o que é que o artista está à procura de fazer, mais do que aquilo que eu gostaria de ouvir. E aí tem que procurar um equilíbrio entre sentir-me bem com o que estou a fazer e ir de encontro ao que o artista queria fazer, que nem sempre é o que eu gostava de ouvir. Mas isso faço para os artistas. Daí eu ter começado. Os meus discos originais começaram exatamente por causa desta lacuna. Pediam para fazer uma série de coisas na música e eu fazia com facilidade, porque sentia-me confortável, mas havia um lado meu que queria um desafio maior, queria fazer coisas mais arriscadas, mais arrojadas. Não iria fazer num disco da Mónica Sintra. Mesmo assim já fiz coisas um bocadinho
esticar a corda em alguns discos dela. Hoje se calhar não faria. Mas era puta, era irreverente, tinha a mania que ia mudar a música em Portugal. Achava que sozinho ia mudar o mundo. Eu vou mudar a música em Portugal. Hoje já sei que não consigo, portanto estou conformado com isso. Sabes que é uma frase que muitos convidados que estão aí nessa cadeira dizem. Independentemente da área profissional de onde vêm, eu achava que ia mudar o mundo, é o que eles dizem. Yes. Eu durante uns anos passei por isso. Não, eu vou fazer música de outra maneira. Eles estão todos a fazer assim, eu vou fazer assado. Umas vezes corre bem, outras vezes... Sabes que o mal de nós irmos à frente, o gajo que inova, o gajo que quer ser arrojado e que arrisca, acabou de fazer uma balada de sucesso para um artista e em vez de manter a mesma forma no próximo disco e não correr riscos, já quer revirar aquilo tudo a fazer uma coisa completamente nova. Esse gajo é o gajo arrojado, é o gajo mais louco, é o gajo que é irreverente e gosta de arriscar. O mal de ir à frente com a lanternazita é que se a caverna começar a ruir, o gajo da frente é o que leva com a caverna na tola, os gajos de trás têm tempo de fugir. O gajo que vai à frente leva sempre com aquilo na tola. Passei um bocado por essa fase. Arriscava demasiado, achando que queria inovar, queria dar ao público alternativa. Se estão todos a fazer isto já eles têm para ouvir, eu vou fazer aquilo. Não é melhor nem pior, é diferente. E deixa ver se o povo gosta disto, se as pessoas gostam e apreciam isto. E vou-lhes dar uma alternativa B. Umas vezes correu bem, outras vezes nem tanto. Pronto. Outra coisa que as pessoas falam é dos nossos sucessos. E esquece, cada um dos nossos sucessos está apoiado e alicerçado em 50 ou 60 canções que fracassaram. Quando me resulta, há 50 que falharam. Só que as pessoas não conhecem as que falharam. Por isso é que elas não foram sucesso, ninguém as conhece. Pois. Tu conhecem as que resultaram. Tu escreveste bué de sucessos. Mas falhei muito mais. Mas as pessoas não conhecem essas. Há quantos anos não pisas o palco para dar um concerto teu? Há uns 14? Uma década, não sei. É mais de uma década. Assim. O meu último disco foi lançado há 10 anos, 2014. E tens saudades? E atenção, não fiz palcos com esse disco. Fiz algumas coisas pontuais, tipo promoção, umas FNACs e umas coisas do Mas género. tens saudades de dar a tu, os teus concertos eram muito bons. Eram, mas não sinto saudades. Não tens saudades? Não. Era isso que eu queria saber. Não. Primeiro porque o meu verdadeiro desafio, e é o meu chamamento deste puto, que eu sei que é isto que eu queria fazer, é estar em estúdio. É criar canções originais. Eu não me via, e por isso é que eu larguei as bandas onde eu tocava e quando era mais puto, mais jovem, fazia parte de montes de bandas e não me via até aos 60 anos a tocar as mesmas canções, sabes? Aquela cena do vamos para um bar tocar as mesmas coisas, eu vou tocar as mesmas coisas que tocávamos nos anos 80 e as bandas de baixo continuam a fazer isso. E está tudo ok, mas eu não me conseguia ver a fazer isto. Eu larguei tudo o que era bandas ao vivo naquela de que com os originais teria uma alternativa diferente. E não era. Entretanto, chegavam aos concertos e eu tinha que cantar as mesmas músicas de sempre, que eram as que foram sucesso. As que estiveram nas novelas, as que estiveram nos Morangos com Açúcar. Eu tenho que cantar essas canções em todo lado, porque essas é que as pessoas conhecem. E estou outra vez no tal ciclo de andar sempre a cantar as mesmas canções. E aquilo entediava-me. E mais, eu gostava muito sabes, aquela ânsia, 20 minutos antes do concerto. Antes de subir ao palco, está ali aquele nervoso miudinho que me agradava. Mas o outro lado da balança pesava muito mais. O lado mau das coisas. E não compensava o bem que eu me sentia durante uma hora pelo mal que eu me sentia durante 2 ou 3 semanas. Porque era muita coisa assim. No meu caso, e foi só por causa disso que não consegui manter por muito mais tempo, estava tudo em cima de mim. E eu não tinha uma máquina. Não tinha uma máquina que pudesse tratar tudo e eu concentrar-me só com o ir para o palco cantar. Eu tinha que lidar com os empresários, eu tinha que lidar com as televisões, com as rádios, com os músicos e preparar os ensaios, com whatever. E chega a um ponto que é tudo em cima de ti. E tu com 20 anos estás com uma energia, com 30 estás com outra, e aos 40 estás com outra. E eu cansei-me de tudo. E depois entramos numa fase muito complicada que foi... A música mudou radicalmente e de repente nenhum artista tinha uma agenda suficientemente preenchida para que os músicos pudessem viver só com aquele artista. Então os músicos tinham que andar a tocar com 10 artistas. E tu hoje ias com a tua banda com que tu sabes que consegues assegurar o teu trabalho, mas no próximo concerto vais com um substituto. O guitarrista não pode, vai o substituto. E no 4º concerto daquela tour vais com o substituto do substituto. E eu sou o meu pior inimigo nestas coisas, que eu sou perfeccionista. E aquilo tirava-me anos de vida. Eu andei a ensaiar o tempo todo com aquele músico, é com aquele que está a soar como eu queria. Eu quero dar isto às pessoas que me vão seguir. Quem vai atrás de mim para ver um concerto, eu quero que recebam isto. É este produto que eu quero dar. Isto é bom. E ao fim do tempo deixei de conseguir controlar isso. Era a minha voz, mas musicalmente eu não podia controlar tudo.
Olha, vamos entrar aqui numa questão um bocadinho mais sensível que eu sei. É impossível falar de ti sem referir o Beto, que era uma espécie de irmão mais velho e com pincha. Eu sei que é difícil falar sobre isto, mas também nunca te perguntei. Lembras-te da última conversa que tiveste com o Beto? Há alguma coisa que gostavas de lhe ter dito ou feito com ele e que acabou por não ter sido dito nem feito? Quanto à primeira questão, lembro-me da última conversa que tivemos. Não a posso revelar, mas lembro-me dela. E não ficou nada por dizer. Quanto à segunda questão, nós falámos sempre de tudo. Felizmente, tínhamos uma abertura tão grande e com o passar do tempo, ao trabalharmos juntos e os anos a passarem, nós tornámos-nos muito mais do que colegas de trabalho, mera relação de compositor, produtor e artista. Nós tornámos-nos quase irmãos, amigos, e por isso nunca ficou nada por dizer. Eu fiz questão, não foi só no período final da vida dele, porque eu não sabia quando é que iria acontecer, portanto, eu fiz questão de, a tempo inteiro, cada vez que estávamos juntos e cada vez que cantávamos juntos, lhe dizer o quão era importante para mim estar a fazer aquilo com ele e como eu gostava de cantar com ele e como eu me sentia bem em palco com ele. Portanto, eu nunca me retraía. Nós fomos sempre tão liberais e abertos a falar em relação a tudo, fosse em relação ao problema de um de nós ou desabafarmos um com o outro sobre qualquer problema pessoal, fosse em relação ao facto de estarmos a fazer uma coisa que gostávamos de estar a fazer juntos. Tanto que aquilo que começou como uma parceria quase a tempo inteiro entre um compositor e um artista, passou rapidamente para um produtor e um artista. E de repente passou para dois colegas que gravam um disco de duetos. E de repente eram dois colegas que, para além do disco, já estavam a fazer concertos em dueto e a deixar de parte a carreira a solo de cada um deles. Nós, nos últimos 2 anos em que andámos na estrada, eu já não fiz concertos em meu nome a solo. E o Beto também não. Fazíamos os dois juntos porque dava muito mais prazer fazer assim. Ainda tens o número dele no telemóvel? Deixei esse telemóvel há muitos anos. Isso foi de um tempo em que ainda tínhamos aqueles... não tinha iPhone ainda. Nesse telefone tinha o número dele. Tenho lá o telefone guardado, mas não uso. Olha, sabes que eu sou tua fã. Não sabes? Se não sabia, fiquei a saber. Eu sabia. Conhecemos-nos numa figuração que aquele menino que ali está, o menino Vasco Braz, o nosso técnico de som, uma figuração que ele fez em 2005, né, para a RTP, um programa da manhã infantil. Por aí, 2004, 2005. Ele já não se lembra. E sabes que tiveste grande influência no caminho e na escolha profissional dele. Se o teu filho começar a mostrar interesse em fazer música, dá-me um motivo para o demoveres dessa intenção e outro para, pelo contrário, o incentivares. Eu nunca na minha vida iria tentar demover o meu filho de uma profissão se ele me dissesse que era aquilo que ele sentia e queria fazer. Mas se tivesses... Independentemente de qual fosse a profissão. A ter de o fazer, hipoteticamente, e em relação à música, a primeira coisa que eu lhe diria para o demover, e única, era que se ele estivesse à espera de uma profissão onde iria encontrar estabilidade, consistência, que não iria encontrar. Se estivesse à espera de ter um ordenado ao fim do mês para poder governar a vida dele, não te metas nesta área. Nunca sabes o que é que vais ganhar ao fim do mês. Pode ser tudo, pode ser nada. E a não ser que tenhas arcabouço psicológico para lidar com isso, com o tudo e com o nada, não te metas nisto. Isto é válido para qualquer pessoa, não é só para o meu filho. Para ele se meter na música, o incentivo que eu lhe daria era dizer-lhe que dificilmente encontraria no planeta Terra uma arte tão bonita e uma área tão especial para poder desenvolver-se como ser humano. Nunca ele encontraria uma arte onde ele pudesse ser e desenvolver todas as suas aptidões, desde que ele tenha a vontade, o espírito de sacrifício e o talento. Eu acho que ele tem, modéstia à parte, mas ele não revelou ainda interesse. Vamos aguardar. Vamos aguardar pacientemente, eu não vou pressionar. Tudo tem um tempo, não é? Tudo tem um tempo. Não vou pressionar, nunca iria pressionar o meu filho a fazer o que quer que seja. E se ele me dissesse, ele agora está numa fase em que diz que gostava muito de ser chefe de cozinha. Muito bem. E eu acho que era ótimo, se é isso que tu sentes que deves fazer, se sentiste que esse é o teu chamamento, entra com tudo. Seja qual for a profissão que escolhas, entra com tudo, não faças a meio gás. Dá o teu melhor, tenta destacar-te dos outros. Porque em todas as profissões temos muita concorrência. É isso mesmo. Portanto, não precisamos de fazer mal à concorrência, mas não é mal nenhum nós tornarmos o melhor possível
para dificultar a vida à concorrência. E era o que eu lhe diria: faz o que fizer, mas faz bem. Benito, não sei se vou cometer aqui alguma inconfidência, mas pronto, tu agora já aqui estás. Tenho 32 anos. 32 anos. Olha, passaste ao lado de uma carreira de medicina. Sabemos nós. Não, que exagero. Não? Não é assim tanto. Sabemos que é um facto. Portanto, eu vou-te dizer... Tenho uma paixão muito grande. Eu vou-te dizer aqui uns sintomas que tenho e tu vais-nos dizer o que é que tu concluís destes sintomas, está bem? Sabes que existem dezenas de patologias que partilham os mesmos sintomas. Vamos embora, Benito. Ui, já Não estás a estejas a revelar. dificultar a vida. Vamos começar por aí. Então, dor na região lombar que irradia para o abdômen, com náuseas e vômitos. Apontaria para cálculos biliares ou cálculos renais. Palpitações, um aperto no peito e visão turva, sem ter bebido. Certo. Descartaria primeiro qualquer possibilidade de haver um problema cardíaco e, não havendo, eventualmente, a ansiedade, um ataque de pânico pode fazer exatamente o mesmo tipo de sintomas. Obrigada, Dr. Benito. Uma cólica menstrual pode dar Também. no lombar e no abdômen também. E uma receitinha para atenuar ou evitar rugas e flacidez? Epá, uma vitamina C, o colagénico, o ácido hialurónico, se conseguires encontrar uma fórmula com essas 3 coisas, vão ajudar-te. E não estás ao Ok. pé de mim, que senão passas a vida a rir. Sim, não posso estar depois. Não. Há bocadinho culpou-me das rugas dele. Pois. Olha, tu já não dás concertos, mas concertas. Eu sei que tens um gosto especial por teclas e teclados e até sabes concertá-los. É um vício ou é um hobby? É uma Ou é grande as duas surpresa. coisas? É uma surpresa. Conta-me. Eu tinha 15 ou 16 anos e tinha uma paixão por eletrónica. Continuo a ter. Ainda não percebo o que eu gostaria de eletrónica e ainda gostava de dedicar algum tempo da minha vida a tirar um curso. Porque gostava de perceber ao pormenor tudo o que se está a passar num circuito eletrónico. E ainda não cheguei aí. Mas comecei um curso com 15 anos e nunca o acabei, porque entretanto a música, já tocava, eu comecei a tocar com 9 anos, portanto a música já me consumia tempo. Depois fui cumprir o meu serviço militar obrigatório, na altura havia. E entretanto, quando saí da tropa, a vida da música nunca mais me deu tempo para nada. Portanto, a eletrónica ficou esquecida durante 30 anos da minha vida. Chegou a pandemia. E eu, durante o primeiro ano de pandemia, tinha um monte de trabalho por acabar e até me deu jeito. Ok, agora ninguém me vem pedir nada, mas dá-me tempo de acabar o que está atrasado. E aquele primeiro ano deu para isto. Mas o ano passou e a pandemia não. E ficámos todos com tempo livre. E eu tenho uma coleção com 60 teclados, sintetizadores e mais 20 ou 30 samplers e módulos de sons. E aquilo precisa de manutenção. Eu comecei a ter problemas, alguma dificuldade em arranjar quem faça a manutenção daquelas máquinas. Então lembrei-me, não tinha nada que fazer e eu detesto estar parado. Comecei a abrir as máquinas. Tipo, deixa-me ver se consigo fazer. E era uma operação muito simples. Esta é só trocar uma pilha. Eu isto consigo fazer. E troquei a pilha e correu bem. E depois, de repente, esta não liga. Porquê que esta não liga? Fui voltar a estudar eletrónica, fui buscar os livros que tinha no sótão, 13 ou 14 livros grossos, e comecei a tentar relembrar os conceitos e os componentes, o que é que cada um faz, como é que se mede. E de repente já tinha arranjado aquela máquina que não ligava. E depois havia outra que ligava, mas não dava som, e de repente já tinha arranjado aquela máquina. Portanto, eu não decidi de repente começar a reparar teclados. Eu caí inevitavelmente nisso porque tenho muitos teclados que precisavam de manutenção, já não tinha quem fizesse essa manutenção, que há cada vez menos gente. A tecnologia também, tal como a música, mudou muito. A tecnologia, antigamente, nós tínhamos que ir descobrir qual é o componente que está avariado e temos que o substituir. E a tecnologia moderna não faz isso. A tecnologia moderna troca a placa toda. Qual é a placa que está avariada no computador? É esta. Trocamos a placa por uma nova, está resolvido. Não vamos perceber qual é o componente que estava avariado na placa que está avariada. Pões a televisão no lixo. É mais barato. A tecnologia tornou-se tão barata que o tempo que se paga de horas a um técnico para andar a diagnosticar uma peça avariada é mais caro do que ir buscar uma motherboard nova. Mas eu tenho dezenas de máquinas para as quais não existe uma motherboard nova. São máquinas dos anos 70 e 80 e não existe uma motherboard nova que eu possa ir buscar. Ou consigo repará-la ou fica completamente morta. E eu dediquei-me a reparar as máquinas e ao fim dos tempos estava a conseguir reparar coisas cada vez mais difíceis e dei por mim a fazer trabalhos que há 1 ano e meio se me dissesses, achas que vais conseguir soldar um chip, uma CPU com 125 pinos dentro nesta placa? Eu dizia, és louco, eu já quase nem consigo ver o chip, quanto mais soldá-lo.
e agora estou a soldá-las. Portanto, é a prova de que nós, quando nos metemos nas coisas e temos a vontade de a fazer, e sabemos que aquilo depende de nós, porque mais ninguém vai fazer aquele trabalho, acabamos por fazê-lo. Eu fiz isso a minha vida toda. Eu não queria compor. Essa é uma outra curiosidade gira. Eu nunca quis compor canções. Eu queria fazer os arranjos e a produção. Eu queria recolher canções que outros fizeram e eu só fazia os arranjos e a produção. O meu trabalho era produzir e fazer arranjos. Nada mais. Só que pediram-me canções, pediram para produzir discos, eu pedia canções aos compositores e eles não me as entregavam. Não mandavam. Típico de muita gente neste país. Não é só na música. Pá, vem cá dar um orçamento. Eles não aparecem. E isto acontecia o mesmo na música comigo quando eu era mais puto. Pá, manda-me 3 ou 4 músicas tuas que eu estou a fazer um disco para o artista tal. E 2, 3, 4 semanas eu não recebia as canções. Eu tinha um timing para acabar o disco. Pus-me a fazer canções. Pá, os gajos não mandam canções, vou fazer canções. Preciso de 10 canções. E muito bem. Bora lá fazer canções. E comecei a fazer canções assim. E as primeiras eram uma miséria, para dizer a verdade. As primeiras eram uma vergonha. Mas... E algumas das últimas também, mas as primeiras eram muito mais. E depois comecei a apurar isso e percebi, espera aí, eu acho que consigo fazer isto. Pá. Se trabalhar este lado, eu consigo perceber o que é que as pessoas me estão a pedir. Eu acho que consigo perceber isto. Muito bem, e não foi planeado, e fiz. Olha, nós temos para fazer contigo um jogo que fazemos com todos os nossos convidados, da pergunta do sim ou não, em que só podes responder sim ou não, mas eu acho que é a altura certa, antes de avançarmos para o jogo, para revelar a nossa surpresa que esperámos por Ménito Ramos para contar esta surpresa. O nosso programa vai passar a ter, inicialmente, na abertura do nosso episódio, Um jingle. um jingle. É assim que se diz, não é? Pode ser um genérico. Um genérico. genérico. Nós até gostamos das palavras em O português. jingle é mais associado à linguagem de rádio. Right? Publicidade. Publicidade de rádio, sim. 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 E então temos um jingle e qual é a novidade? A música do genérico. O genérico é um original. É de Não é um Manny- medicamento genérico. Não. É de Ménito Ramos. A sério, não sabias? Não sabias? Acho bem, Ainda acho não bem existe, que ainda não saibas. existe canção nenhuma, não existe genérico nenhum, por enquanto. Mas uma dessas noites vai acontecer. E vamos- Como sempre. E vamos ter aqui o jingle do Ménito. Vamos. Muito Na obrigada altura também. certa ele vai surgir. Eu não pressiono isto. Eu sou uma antena, eu não componho canções. Eu sou só uma antena. Esperas que deixa O em ti. universo envia-me as ondas, as frequências e eu sou uma antena, captei, estou atento. Olha, isto é um bom genérico. E eu agarro e gravo a ideia. Eu não faço canções. Eu nem devia receber direitos de autor. É uma miséria estar a receber direitos de autor de coisas que eu só capto. Estás preparado para umas perguntinhas de sim ou não? Bora. Podes começar, Então vamos. Cátia. Já foste perseguido por uma fã? Sim. E pelo namorado de uma fã? Sim. Já tiveste que pagar para ir cantar à TV? Não. Já escreveste mais de 5 letras a pensar na tua vida pessoal? Muito mais, sim. É verdade que tens o mesmo carro há mais de 20 anos? 25. E não quero trocar. E tenho um pacto com ele, foi a única vez que eu fiz um pacto até que a morte nos separe. Foi só com o meu carro que fiz este pacto. E enquanto houver peças para reparar o meu carro, é até que a morte nos separe. Muito bem. Já atuaste de borla? Já. Ui, tanta vez. Mas pelos motivos certos. Tens um segredo que vai contigo para a cova? Tenho. Alguém te deve dinheiro? Sim. E alguém te deve gratidão? Também. Sim. Tens uma gaveta cheia de tralha aleatória e desarrumada? Várias. Já mentiste para safar alguém? Já. Tens um sonho por realizar? Sim, já disse há pouco. Trabalhar com o Michael Bolton. É verdade. Olha, o que é que dizem as tuas mãos? I don't know. Ui. Olha, mas estão muito arranjadinhas. Consegues? O que é que tu percebes de mãos? Não sei. Dizem que eu não faço um trabalho muito pesado. É verdade. Porque se não tinha as mãos marcadas, não tenho calos. És um artista. Tenho mãos delicadas, fininhas. Não é o que dizem os teus olhos, já viste? É Sou o que dizem os teus pianista. São mãos delicadas para fazer obras delicadas. Dá jeito para a eletrónica, peças muito pequenininhas. Não são mãos de trabalhos muito pesados. Bom, eu pensava que ia ser de uma coisa poética. As Não. minhas mãos dizem que... Não, as minhas mãos dizem que eu não faço um trabalho muito pesado. Faço um trabalho que puxa mais por aqui do que por aqui. Bom, és um cantor romântico que deve ter servido mais vezes de ambiente romântico para encontros amorosos. Achas? Acho que sim. Não tenho noção disso. Não tens mesmo consciência disso. Não. E mas imaginas encontrar-te com um miúdo qualquer que te diz: ai, eu fui feito ao som da tua voz. Não, isso não, mas os pais já me confessaram.
os pais já me disseram que o nosso filho foi feito ao som daquela música que o Manito escreveu. Isso é uma grande responsabilidade, já viste? Isso, e tipo, é a nossa canção de namoro, a nossa canção de casamento, isso ouvi bué de vezes. Olha, mas eu poderia ter dito isso aos Eagles, que eu fui feita ao som do Hotel California. Pronto. Vês? Num hotel que se chamaria tudo menos Hotel Califórnia. Não, já ouvi isso de muitos casais. No final dos concertos, e na rua às vezes encontrava pessoal que me dizia isso. Eu gosto muito das músicas e da sua voz, e a minha namorada, conhecia a minha namorada ao som daquela música e tal. E normalmente eram quase sempre as mesmas canções. Era o Quero Adormecer, A Noite Grita por Mim, o Cicatrizes da Vida, Se um Anjo Te Levar, o Memórias Esquecidas do Beto era das músicas mais... Essa estava em todo lado. Dos 8 aos 80. Então vamos testar o poder de sedução da tua voz, do teu timbre. Então, nós somos professores de primeiro ciclo, como tu sabes, e então vamos pegar uma música infantil e tu vais cantar essa canção, mas com o teu tom... Não posso ser eu a escolher a canção? Está bem. Podes. Não. Eu não escolhi uma canção infantil. Pronto, mas é por isso é que nós queremos uma canção infantil e tu vais cantar com a tua voz mais sedutora, como se disso dependesse a conquista do amor da tua vida. Sabes que a voz sedutora vem apoiada numa letra que permite que nos... Daí o desafio. Uma letra infantil Sim, não mas tem esse desculpa, cariz, mas eu sim. acho que o Qual é a canção? Atirei o Pau ao Gato é perfeitamente sedutora. Pode eu ser acho... esta ou outra canção infantil que igual. conheças melhor. É igual. Portanto, sabes a letra? Atirei o pau ao gato. Sei. Então. Eu posso inventar a melodia, posso inventar o que eu quiser. Podes. À tua maneira, tu tens é de seduzir. E o Vasco não tem a guitarra com ele? Não tens aí uma basezinha? Ganda Por treta. acaso era bom teres aí uma guitarrinha. Atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Mano, Nunca mais vou cantar nunca esta mais ouço a canção. canção da mesma maneira. Nunca mais. Ficámos apaixonadas, ficámos seduzidas. Vou fazer uma não é? versão discográfica disto. Está ótimo. Olha, só para terminar, um compositor, um cantor, com tanta experiência que tu tens, qual é, se tu pudesses escolher, se conseguisses escolher, a música da tua vida? Tell me how am I supposed to live without you? Tenho várias, pá. Essa era uma delas. How am I supposed to live without you? E Gino Vanelli, If I Should Lose This Love. Canta lá um bocadinho para ver qual é. If I should lose this love, if you should turn away, I couldn't bear to face one more day. If I should lose this love, I couldn't stand the pain. É uma das canções favoritas da minha vida. Que melhor maneira de terminar, Célia Costa. Sim. Senhoras e senhores, muito obrigada. Obrigada. Manito Obrigado, Ramos. foi um prazer. Contem comigo quando quiserem repetir. Então, deixa-me dizer que o Manito é das melhores pessoas que eu conheço. É. Tu és um ser humano excepcional. Que bom, obrigado. Fico Obrigada. muito feliz por saber. Obrigado eu. Quantas vezes tomas banho de sábado a sexta-feira? E que solução terias para a crise financeira? Tens segredos e ansiedades ou qualquer outra coisa ruim? Se não vai lá com